3, 2, 1 e... Salve, salve, família! Satisfação. Ué? Hoje a gente tá aqui para mais um episódio especialíssimo desse podcast, que talvez já seja o maior podcast do Brasil, da América Latina, quiçá Com certeza, do do mundo. mundo, ou até de povos extraterrestres, né? Tem gente a bater Os um ETs. OVNI Estou aí. falando Os ETs. muito agora, né? Eu vou falar que os OVNIs estavam descendo para pegar a frequência para assistir nosso podcast. Eles estavam querendo aprender a investir. Com certeza. E aí a gente, né, nessa Vamos ver, né? intenção, trouxemos uma pessoa muito especial essa noite, que tem uma bagagem imensa pra trazer muitas dicas aí pra contribuir pra nossa vida. Ele que já fez residência de quê, Tadeu? Nossa. Rapaz, cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia, GO, GO. reumato. Eu acho que ele deve ter até dado uma passadinha na clínica médica. Na clínica Não é médica. possível, não. Rapaz, é isso aí. Hoje a gente trouxe um convidado ilustríssimo, Dr. André. Ele que já passou por formações como cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia. Fez uma formação em ortopedia, trabalha mais especificamente com as lindas das criancinhas e que hoje se descobriu no mundo das finanças. Com vocês, Dr. André, se apresentem pra gente, fala um pouquinho quem o senhor é. Opa, valeu, muito obrigado pelo prazer estar aqui, né? Agradecer vocês pelo convite. E assim, sou um cara comum, né? Meu nome é André, sou médico, como todo mundo aqui vai ser daqui a pouco, já é. Amém, né? senhor. Amém, senhor. Vão ser Show, com tomo certeza, posse. né? Bem-sucedidos, né? E que estão atentando num momento importante, né? E o melhor momento, né? De se começar a pensar. A gente acha que não tem que pensar em dinheiro. O dinheiro não é o mais importante, mas é sim muito importante. A gente tem que lidar muito bem com isso para não ter dificuldade na frente, né? O mercado está aí, o governo está aí para, né, botar barreiras para a gente, em tudo que é sentido. A gente não pode contar com isso. Então, vamos à luta aí. Pode perguntar o que quiser. Mas antes de falar da causa-consequência do financeiro, o senhor podia contar um pouquinho aí dessa jornada? Acho que tem uma experiência, passou por algumas especialidades, quando mais novo, foi rebelde. Conta pra gente como que foi a sua formação. Então eu formei, na verdade, no Rio em 2006, né? Formei na Universidade do Grande Rio, né? Em Duque de Caxias, eu morava em Nova Iguaçu e pegava aquele busão de 1h30, 2 horas todo dia, né? E de volta. E aí terminei em 2006 e fui trabalhar, apesar de grana, meu pai tinha falecido, formei devendo faculdade, né? Então, a curiosidade hoje, a faculdade que eu estudei hoje, ela faz parte da AFIA, né? Da AFIA. Vocês fazem parte, e do qual sou investidor, por acaso. Então, assim, é interessante, né? Isso, como é que as coisas vão... Mas, enfim, então, aí, no primeiro momento, eu esqueci de comentar, né? Eu fiz terapia intensiva, trabalhei um bom tempo em terapia intensiva, né? Falei que tinha clínica Né? médica. Acabou tendo clínica médica, né? Então, assim, fiz terapia intensiva um bom tempo da minha vida. Aí depois a minha esposa formou e a gente veio pra cá e eu comecei a fazer cirurgia geral, lá em Araguaína. Na época tinha um programa de treinamento em cirurgia pela Fundação Medicina Tropical. E o Dr. Rony lá, até se ele vê o podcast, um abraço pra ele, gente fina, muito competente, top ele. E fiz lá, e por uma questão de, acho que de compatibilidade mesmo, porque assim, quando a gente tá na faculdade, a gente, né, é dreno de tórax, abrir barriga, não sei o quê. E eu comecei a fazer a prática médica, mesmo que assim, na época que eu fiz, a gente ia pro hospital só no internato, né, até então era clínicazinha, posto de saúde, e caí no hospital no internato. E meu pai, ele conhecia, eu morava em Nova Iguaçu, perto de um hospital geral de Nova Iguaçu. Meu pai conhecia um policial militar. E lá no Rio, na época, todo o hospital tinha uma guarnição militar muito violenta. A Baixada Fluminense era muito violenta, né? E aí meu pai falou: olha, André, você quer ir para um hospital? Pô, tem um conhecido meu que trabalha no hospital lá e é policial e te apresenta. Eu falei: não quero. Aí quando foi no segundo ano eu fui para o Hospital da Posse. Eu dei plantão na sexta-feira à noite até o último dia da minha faculdade. Toda sexta-feira eu tava lá. Aí comecei, aí eu queria ser cirurgião, massa pra caraca, abrir e tal, não sei o quê. E aí fiz geral, só que uma coisa é você ser acadêmico, né? No caso eu achava, né? Depois que eu comecei a lidar com o dia a dia do treinamento, a residência, eu fiquei meio, não é isso que eu quero, é isso aí. Aí abriu a primeira turma de residência do UFT, a minha esposa passou a pediatria, aí eu passei pra GO. Não, é uma área cirúrgica, eu vou fazer GO. De cirurgia geral eu não vou fazer. Aí Mas GO. esperto, né? A esposa pediatra, pediatra. GO, né? Já tira aqui, ó. Exatamente isso, eu vou, Já tira, tá, a já gente passa. casa tudo. Aí fiz os 2 anos de GO, mas assim, achava legal tudo, fiz muita coisa, devo ter feito Deus me aí, livre. sem brincadeira,
cara, em 2 anos quase, juntando cesariana, tudo, quase uns 1000 partos. Caralho. Já Dona encontrou Regina. alguém que o senhor botou no mundo? Cara, já. Falou, Ai, você que fez meu parto no meio da rua. Não. Tem um caso de uma criança que é de Miracema? É, de Miracema. Não, de Porto Nacional. Eu, na época, fazia uns plantões lá. Aí um colega passou o plantão. Não, tem uma grávida internada aí, tá meio assim e tal. E eu acabei fazendo parto de urgência. Aí um bom tempo depois, essa criança já com uns 4, 5 anos, eu vi a criança. Ela nasceu mal, a criança foi pra UTI e depois ela ficou boa, né? Então consegui fazer alguma coisa, vamos dizer assim, louvável, né? Mas aí assim, aí a gente veio, fez... Aí ela voltou com o braço quebrado pro senhor consertar na ortopedia. Não, ainda não. E aí fui, né? Aí a minha esposa acabou passando para cardiologia pediátrica lá no hospital no HFA em Brasília, né? E eu assim, meio desanimado, não é legal, mas não é o que eu quero, tudo. Fui para Brasília. Aí fiz a prova de residência, fiz o concurso para terapia intensiva, passei, fui assistente de serviço no Gama um bom tempo. E fiz a prova de residência para Ceilândia. Aí passei para Ceilândia, mas sem dinheiro, falei, cara, preciso trabalhar. E aí eu peguei, né, e fui trabalhar, fui à luta, fui trabalhar, juntar dinheiro e tal. Aí depois eu fiz a prova de novo, né, e aí passei para a primeira turma do Hospital de Santa Maria, que é onde eu fiz a residência de ortopedia. Fiz a residência de ortopedia, a primeira turma, de 4, fui o único que ficou, né, no primeiro ano. Fui o único que ficou. Olha o que te espera, meu amigo. Santa Maria lá no Rio Grande do Sul. Não, aqui em Brasília. Tá. Em Brasília, né? E aí depois, graças a Deus, eu acabei passando na prova de tiro da SBOT, né? E passei no R4 do HC, né? De ortopedia pediátrica e de adolescentes. A SBOT, pra quem não sabe, é a prova de título da ortopedia. Assim, eu acho que é o bicho papão do residente. Você é ortopedista sem a prova da SBOT, né? Mas quando você passa nela, você fica tipo um nível a Você mais. é validado. Né? Assim, o pessoal da ortopedia encara muito assim. Eu particularmente sofri muita pressão para passar na prova, né? E assim, realmente, eu não acho que não tem diferença, enfim, que vai fazer o cara é a ética, a prática, a conduta. Com certeza. Mas no meio, tipo assim, é como se fosse um selo de qualidade. Então você se vê. E, por exemplo, quando eu fiz a prova do HC, eu passei na prova lá antes de passar na SBOT. Então, lá no HC tinha um termo, eu assinava, que se eu não passasse na SBOT, eu não assumi o R4. E não pode assumir mesmo. Tem um colega que passou e não assumiu. O R4 que é a subespecialidade. Exatamente. E vários serviços são assim. Se você não passar na R4, se você não passar na SBOT, você não acessa o R4. Você pode ter passado. Mesmo tendo passado na prova, é o primeiro lugar, o que mais sabe, não passou na SBOT, não dançou. Não sei se ainda tá assim, mas na minha época e até um tempo atrás ainda era assim. E como que era a organização financeira do senhor nessa época de residência? Porque a gente sabe que estudante é assim, um ser naturalmente lascaduro. Sim. Uma pessoa que sai devendo à faculdade, ela tá em mais dificuldade financeira ainda. Com certeza. E a tendência do pessoal sempre é terminar a primeira residência que começar para já trabalhar e ganhar dinheiro. Sim. Como que foi a organização financeira para o senhor poder descobrir que não era o que o senhor queria na geral, descobriu que você não era o que o senhor queria na GO, pra aí depois... Vamos mais a fundo, como é que foi que você pagou as contas? Cara, então, na época, meu pai era um cara, era auxiliar de serviços gerais, né? Eu estudava com uma bolsa, né? E por boas notas e tal. E aí, quando meu pai, cheguei no último ano, meu pai faleceu, né? Antes de eu me formar, né? E aí, assim, sem dinheiro, pouco que tinha que ajudar a casa e tal. E eu dei sorte, entre aspas, assim, porque lá no Rio a gente tinha cultura de ter prova para acadêmico bolsista. Então, assim, a galera que é do quinto e do sexto ano, tem uma prova estadual, você passa e o cara te paga lá meio salário mínimo. Então, eu me mantinha com isso. Eu conseguia pagar a passagem para ir para o hospital, para a faculdade, aquela coisa toda. E aí eu fui na reitoria, eu quero falar com o reitor e tal, Aí eu peguei, sem sacanagem, levei a certidão de óbito do meu pai. Levei, olha, o professor Arodir Erdi, na época, não sei se ele ainda é vivo. Falei, olha, professor, tá aqui, minha certidão de óbito do meu pai, eu tô devendo a faculdade, não posso pagar, meu pai faleceu, preciso estudar. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, é brincadeira. Ele falou assim, não, meu filho, pode terminar. O pessoal vai digitar um contrato, você vai assinar, quando você formar, você paga. Eu falei, beleza. E assim eu fiz, cara. Ele me deixou formar, fiquei lá um ano todo estudando, sem pagar. Quando eu formei, aí eu comecei.
trabalhar e paguei essa dívida. Com menos de um ano eu paguei a dívida, graças a Deus, né? E assim, cara, a organização ela veio muito depois, porque a gente trabalhava, por exemplo, eu já tinha filha, aquela coisa, tal, estudando, aquela coisa toda. E assim, na verdade, eu era como um cara, qualquer um comum. Hoje você tem mais informação, é mais fácil. Mas, por exemplo, antigamente para você investir em bolsa, essas coisas, você tinha que abrir uma conta numa corretora que era totalmente diferente, pra você comprar dólar, uma dificuldade, não tinha nada em celular, não tinha, era tudo assim, sabe, manual. E precisava conhecer um certo trâmite, né? E eu não tinha nada disso. Então eu era um cara comum que trabalhava, que tinha uma graninha, até ganhava razoavelmente tranquilo, mas desorganizado como qualquer pessoa, né? Já saiu, já meteu um financiamento? Cara, assim, eu não tinha carro, tinha que comprar carro, porque deslocava demais, né? Teve épocas realmente de passar 5 dias fora de casa de plantão, de fato, para poder ganhar dinheiro. E sempre pensando em fazer a residência um dia, porque para mim era uma questão de honra fazer residência, né? Questão de honra fazer, era mesmo, né? Ser um especialista de alguma coisa. Falei, não vou ser clínico geral, é legal, mas não quero, não posso. Meu pai batalhou muito para eu ficar nessa vida de doideira aí, né? Então, assim, eu não tinha essa organização que era necessária, né? Então, isso foi depois de um tempo, né? Eu tive um problema de saúde, né? Foi no meio do R1, em Brasília. Foi até curioso que eu fazendo tudo normal, aquele estresse, correria. Aí um dia de noite eu tive uma dor torácica. Nossa! Eu era bem pesado. Depois disso eu era tudo. Bem pesado, né? Eu era bem pesado. E aí tive uma dor torácica que trouxe incomodando, tá? Daí ela dava um plantão, minha esposa dava um plantão Cinderela, aquele que é tipo de 7 até 1 hora da manhã, 7 da noite, 1 hora da manhã. Ela chegou em casa e falei, cara, tô com dor no peito, não dá, tá ruim. Ele levou pro hospital. Aí chegou no hospital no Santa Lúcia, em Brasília, no final da Asa Sul. Aí o colega atendeu, aí fez um eletro, falou, cara, você tá infartando. Eu falei, não pode ser. Não pode ser, não. Eu vou morrer, cacete, Tô vou com morrer, tudo vou pra pagar, morrer. tô infartando. Tá Vou morrer. Sério, cara, foi um susto danado. Fiquei na UTI 15 dias aí. Nesse dia, louco. é que realmente eu atentei. Porque assim, a gente fazia uma previdênciazinha privada ali, um negocinho aqui, juntava um dinheirinho ali. Mas nesse dia eu atentei. Falei, cara, veio um estalo assim, falou assim, se tu morrer hoje, cara, tu vai deixar o quê? O que você vai fazer? O que seu filho vai fazer da vida? Como é que vai ser? Sua esposa é médica e tal, mas e aí, como é que fica isso? Aí eu falei, não, chega. Chega aí que eu comecei, cara. A realmente pegar, estudar. Por onde o senhor começou? Oi? Como foi o início? Como é que... Cara, então, assim, eu comecei de fato buscar informação aí, na época já tinha mais internet, mais alguns conteúdos, né? Comecei a buscar conteúdo na internet, YouTube, né? Alguns sites de blog, essas coisas de Achou o Basta? Cara, achei o Basta, né? Exatamente. Aí comecei a procurar, né? E comecei a ler, a entender primeiro, antes de colocar o dinheiro, né? Aí assim, comecei a entender melhor como funciona a bolsa, o que é investir de verdade, né? Aquela questão da mentalidade, porque hoje em dia, por exemplo, é uma coisa que falha muito, eu vejo muito colega, né? Que às vezes chega num plantão ou numa clínica, não, cara, comprei uma ação tal, botei um dinheiro não sei aonde, mas por que você comprou esse negócio? Não, porque eu vou ganhar dinheiro, mas como é que você vai ganhar dinheiro? Como é que essa empresa ganha Exato. dinheiro? Como é que essa empresa ganha? O que você vai fazer? Não, eu tô perdendo lá, mas aí num dia volta, aí tem gente que chega, não, perdi tanto esse negócio. Então eu falo assim, eu dei sorte de assistir um vídeo de um cara que eu gosto muito, que é o Fábio Faria, ele exatamente falando sobre mentalidade financeira. Aí que eu falei, e um vídeo do Luiz Barsi, né, que são dois caras que eu tenho realmente como um horizonte, assim, vamos dizer, de metodologia, né? E aí eu falei, cara, é isso, eu preciso pensar numa carteira de previdenciária mesmo, que eu possa garantir um patrimônio e lá na frente eu poder ter uma renda complementar para eu poder trabalhar tranquilo e aquela renda que tem eu poder manter o meu dia a dia, minhas contas e tudo. Mas e assim eu faço. O médico hoje em dia ele não ganha dinheiro demais? Não dá para viver só cara, com dinheiro não, da olha, medicina? quando Todo você... médico não é rico aí? Essa pergunta é exatamente, se comportam o cara como rico, não trabalha, né? Trabalha um dia e ganha quando R$1.000. Não, exatamente isso. É uma mentalidade problemática, porque assim... Ironia, viu, pessoal? Não, mas, se a gente for comparar com... Deixa bem explícito pro meu agiota aí. Não, se a gente for colocar a pirâmide social de fato, a gente tá... E é inegável, a gente não tem que ter... Porque tem gente que parece que tem vergonha de falar isso. A gente tem que ter vergonha. A gente tá em cima da pirâmide social, de fato.
Mas a grande questão é que não dá para você se comportar como se o dinheiro fosse infinito e você fosse rico, porque a gente sabe que tudo tem um custo e um custo alto, principalmente se você for um cara desorganizado, né? E assim, hoje a gente tem um vigor para trabalhar, né? uma capacidade de produção de horas ou de vender serviços, qualquer coisa. Mas a gente sabe que existe uma curva de produtividade. Então ali entre os... Hoje até um pouco mais, né? Às 45, 55 anos você está ali no teu pico, mas depois naturalmente você vai desacelerando essa ainda curva. Dá tempo. Dá, Eu claro. ainda tenho tempo. Eu comecei a investir de fato. Eu comecei a investir de fato com 38 anos de idade. De 38. Fato mesmo. Até então era aquela coisa. Cíntia. Tal, então dá tempo. Começa. Quanto mais cedo, melhor. Mas assim, isso não quer dizer principalmente para nós que temos um nível de renda maior. Então a gente tem que aproveitar dessa máquina de produzir hoje para fazer com que a gente produza hoje para lá na frente ela poder ter um poder de retornar essa produção maior. Com certeza. E o senhor percebe que a maioria dos médicos eles são organizados ou desorganizados nessa parte financeira? Cara, é difícil falar porque, assim, cada um tem uma realidade, mas o que a gente sabe é o seguinte, nenhum de nós foi educado para lidar com dinheiro. A gente trabalha com dinheiro todo santo dia. Todo santo dia você lidar com dinheiro para comprar, para vender, para receber uma consulta, enfim, todo santo dia. Mas lidar com dinheiro mesmo, encarar ele ali e falar assim, você tá aqui, eu tô aqui, o que eu vou fazer com você? Pouca gente domina isso. Porque tem que ter muito uma inversão de valor, né? Exatamente. A gente trabalha pelo dinheiro, sim, mas na verdade nós temos que colocar o dinheiro para trabalhar pra gente. É justamente nesse ponto que eu queria chegar. Eu queria que o senhor, assim, a gente escuta, né, rotineiramente todo mundo falar, não, a intenção é chegar a um tempo de que eu não vou trabalhar para ter o dinheiro, mas sim o dinheiro, né, ele vai trabalhar por mim. Sim. Inclusive eu tava saindo de casa, tava comentando isso com a minha mãe. E aí eu queria saber, essa fala, o que ela soa pra ti, doutor? O senhor acha que realmente, assim, chega um determinado patamar na vida médica que a gente consegue fazer isso, se a gente se preparar previamente? Cara, não, assim, mentalidade. A grande questão é que muita gente, por exemplo, você abre aí o YouTube, Instagram da galera, o que você vai fazer? A máxima, né? O que chama atenção, você vai se aposentar. O grande problema da pessoa é acreditar que ela vai se aposentar ou ela vai enriquecer com um investimento. Na verdade, não é isso. O foco da gente não é enriquecer investindo, a gente enriquece trabalhando. Trabalha. Né? E o trabalho, você estava comentando aqui agora, é o meu segundo trabalho. O trabalho depois do trabalho, principalmente, é um motor muito, muito forte para isso. Né? Então, assim, a gente enriquece trabalhando e o investimento ele não vai me enriquecer ou me aposentar, mas ele vai me dar essa possibilidade, como a gente tem hoje. Tem um emprego lá, eu preciso de dinheiro e tal para manter meu dia a dia. Hoje eu estava conversando com um colega, ele reclamando, cara, as coisas subiram de preço, estou muito apertado, eu tenho que arrumar algum lugar para trabalhar e assim, para complementar. Então, essa oportunidade que eu quero ter, entendeu? De lá na frente, olha, eu não preciso por exemplo, vão pegar aí gente que tem 60 e poucos, 70 anos, dando plantão. Eu já peguei, às vezes eu vou dar algum plantão, um colega me pede, André, vem me ajudar aqui em Miracema, vem me ajudar aqui em Miracema. Então, não vou, aí chega lá um colega de 70 e poucos anos dando plantão. Né? A gente tem que ter opção de chegar na frente, não, isso aqui eu não quero, não dá pra mim, eu não quero isso, né? E assim, a gente escolher, por exemplo, o convênio que é ruim, eu não atendo mais, né? O horário, tal horário eu já não trabalho mais, eu vou fazer outras coisas, né? Eu posso me dar, olha, uma vez por semana eu sento para ler os meus relatórios, meus artigos e outras coisas, assistir coisas diferentes. Então a gente tem que pensar nisso, em se dar oportunidade de fazer outras coisas além desse trabalho. E naturalmente o dinheiro ele vai com o tempo, né? E aí o longo prazo é muito importante, né? E vai vir naturalmente, porque uma empresa, um fundo imobiliário, uma ação no exterior, ela vai te pagar tudo de lucro. Se você escolher bem e tiver paciência, esse montante vai crescendo e lá na frente vai fazer uma boa diferença para você. Então isso é possível sim, com certeza é. Agora, se o cara pensa, eu vou me aposentar, aí não, eu acho que é uma ilusão que se vende que não... Eu particularmente não acredito nisso e nem acredito que nós devamos nos aposentar. A gente foi criado para produzir até o último dia. Agora,
É a escolha. Você quer produzir porque você é obrigado a produzir ou porque você gosta e escolheu produzir? Essa questão de ser obrigado a produzir é o que acontece muito na medicina, justamente o que o senhor falou, né? Uma pessoa com 70 anos tendo que trabalhar porque os boletos estão lá, né? Então, Sim, até tem a própria atividade principal dela, que é a medicina, ela acaba desenvolvendo de uma maneira que ela não gosta, não tão boa, né? Porque ela se sente obrigada a fazer aquilo, né? Então, eu acredito que é aí que acontece as grandes, assim, iatrogenias, que as pessoas já não vão fazer o trabalho com todo aquele amor, com todo aquele empenho, né? Porque estão fazendo obrigadas. Sim. É diferente e o trabalhar próprio porque gosta pra cansaço, trabalhar né, pra pagar cara? a conta, né? O próprio Meio fim, né? cansaço, por exemplo, na ortopedia, na época que eu fazia residência, né, saiu um artigo e a gente até hoje pratica isso, por exemplo. Chega uma fratura exposta de madrugada. Muitas vezes chega, dependendo da hora da madrugada, você não faz ela imediatamente. Porque tem estudos americanos que comprovam que se você teve um plantão difícil durante o dia, a chance de você acordar cansado e com a cabeça, enfim, desatenta, e ela é muito maior e te leva a mais chance de cometer um erro. Então, assim, quando o caso não é extremamente grave, você, por exemplo, pega lá, vai lá, faz o curativo, hidrata o paciente, antibiótico, analgesia. Não, você vai ficar aqui hidratando, fazendo tudo certinho, daqui a 1 hora e meia, amanheceu, a gente vai fazer. Aí o pessoal, mas isso é loucura, como é que você vai deixar para depois? Mas tem estudos que provam isso. Então, o cansaço, ele te leva a ter mais problemas também. Então, acho que isso a gente tem que contabilizar isso também, né? Isso é muito importante pra gente, né? E evita esses erros e pela própria obrigação, né? E não é mentira, tem muito colega aí trabalhando obrigado, isso é fato, tem. Ah, se eu pudesse sair, eu saio. Por que você não sai? Ah, pô, não posso. Não é a escolha que eu acho que, graças a Deus, eu tenho e que com certeza vocês também um dia vão poder dizer, né? Eu tenho... O ideal é construir algo na vida para poder exercer a medicina como até mais velho. Meu sonho, por exemplo, é operar até o dia que eu aguentar ficar de pé. Exatamente. Tenho o sonho de ser cirurgião, Sim. Conseguir operar até ficar de pé, mas fazer aquilo por amor. Claro. Não lá na frente porque eu preciso daquilo, Uma né? escolha, exatamente. Uma Por isso. escolha. Eu escolhi trabalhar assim, então eu quero fazer isso até o final. Quanto tempo o senhor demorou na metodologia que o senhor tem para conseguir o poder da escolha? Por exemplo, comecei a investir, fui trabalhando, fui acumulando patrimônio, com determinado tempo, da forma que eu fiz, eu consegui ter a minha escolha. Por exemplo, hoje o senhor tem o poder da escolha de Sim. falar, não preciso fazer tal plantão, tal trabalhar em plantão. tal local. Quanto Sim. tempo demorou até? 5 anos. 5 Olha, eu anos. fiquei surpresa. Não, porque assim... Eu confesso que eu fiquei realmente No início é difícil, É lógico. difícil. Você tem que estudar, sair da zona de Sim, conforto, sim. estudar, mas a E recompensa mesmo vem. porque assim... E você luta contra a sua mente nesse ponto, porque essa questão, o fator mentalidade, ele conta muito, porque quem não quer consumir, né? É muito legal, próprio você da trabalha, cultura. vai lá, compra, consome, mas assim, é aquela questão, você dá um passo atrás, pô, mas eu vou deixar de sair, vou deixar de jantar fora, vou deixar de viajar, você não vai deixar de fazer nada disso. Você vai organizar, por exemplo, eu tive comigo, olha, do que eu ganho, 30% é automático, Tchau. nem vê. O senhor fala 30%, mas você consegue viver, Cíntia, sem 10% do que você ganha? Hoje? Você Hoje consegue. não. Bora, Cíntia, por favor. Bora, A gente tem que, Cíntia, a gente tem que Faz combinar, a gente esforço tem aí. que combinar. Eu Não sou... precisa. A gente tem que eu- combinar pro podcast. Não, Não do precisa. pouco que eu estudei, né, sobre Ó, o um show pouco, do Barões da Pisadinha, você não precisa ir. Não, mas você não assim, precisa abrir Aquela mão bolsa disso, de marca que toda hora você aparece uma não, bolsa nova. do pouco que é, né, assim, do que eu conheço um pouco, né, Aquele dessa aplicativozinho da internet que todo dia te manda um presente no seu cartão de área. crédito. Exatamente, né? Aquela- gente! Shopee? Mas realmente, né, assim, daquilo que chega, a gente tem, né, a gente divide, eu falo que a gente divide em caixas. Então a gente tem que ter aquela caixa que vai pagar as despesas que são as despesas mensais, né? Aquela caixa lá, que é aquela porcentagem que você estabeleceu, que você nem vai abrir ela. Ela chegou, você deixa ela fechada e já investe automaticamente. Porque se realmente a gente abrir, eu consigo viver sem os 10%. Não, então justamente por isso. Porque tem Se um realmente a gente abrir, a gente não vai querer colocar. Tem um livro muito bom, O Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala assim, se um homem ganha 10 moedas, ele precisa pelo menos guardar uma a moeda. si mesmo. Sim. Pagar a si mesmo em primeiro lugar. Aquilo que eu falei naquele outro podcast. Você tem que colocar, quando você ganha seu dinheiro todo mês, pelo menos 10%, pelo menos uma parte. Lógico, tem gente que não consegue.
mas pelo Sim. menos 10%, pague a si mesmo, invista primeiro. Ponha-se como se fosse uma despesa, assim como comida, saída, energia. Então pega esse dinheiro e invista em alguma coisa. Não é possível que a pessoa não se ajeitando não consegue viver com menos de 10%. É porque não, com faz certeza, muito, um pouquinho. é muito do que a Cíntia falou, a maioria pensa, né? Então, eu tenho que ter uma caixa de despesa fixa e abrir uma caixa para investimento. Mas se você pegasse para colocar o investimento na caixa de despesa fixa, por que você não abre mão de pagar a conta de energia? Sim. Nem a de água, nem o gás. Não, mas aí é se nem a organizar. gasolina do carro. É se organizar. O grande problema não é as pessoas viverem com menos de 10% que elas vivem. O grande problema é elas mudarem de mentalidade e começarem. A inércia é o principal problema. É sair da zona de conforto, Sim, estudar, exatamente. procurar alguma coisa. É interessante porque o psicológico da gente, né, ele trabalha da seguinte forma. Quando eu vejo uma coisa que me dá um benefício, né, eu me animo. Então, por exemplo, quando você começa a colocar o dinheiro, aí o que acontece com muita gente, né? Pessoas começam ao contrário do que deveriam fazer. Então, elas não têm uma mentalidade, não, isso aqui eu preciso, vou fazer, e por onde começam, né? Então, o cara vai, igual eu falei aqui, ele vai, pega, vou colocar aqui numa ação, numa corretora, bota lá, aí no primeiro problema que dá, tipo o Bradesco que tá dando agora, né? Cai o preço da ação, ele colocou uma grana lá e fica, nossa, só perdi dinheiro, cara, não, isso aqui não dá. Então o que ele vai fazer? Né? Ele vai pegar e vai paralisar ou vai tirar simplesmente tudo e vai ter uma visão ruim daquilo ali. E vai falar que a né? bolsa é cassino. Que a bolsa é cassino e que só perde dinheiro e que não dá para saber porque só profissional que ganha dinheiro com isso. Não é verdade. Eu sou médico, ele é médico, né? Agora está formando, é médico. Então assim, você vê que não precisa ser profissional, a gente não fez curso de economia, nada disso. A gente só pegou o livrinho. E, cara, é interessante porque, assim, uma coisa que eu não aceitei pra mim foi o quê? Na época, a gente não tinha material de informatizado, celular. Então, por exemplo, eu ia pro hospital, eu botava o Harrison na mochila e ia embora. Né? 2 volumes desse tamanho, assim, ó. Que você tá vendo aí, desse tamanho. As linhazinhas. Aí você pega, por exemplo, ele citou aqui O Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro que tem o quê? 100 páginas no máximo? Fininho. Que cabe no Kindle. E pequenininho assim, ó, desse tamanho, fininho. E eu falo assim, não, eu não tenho condições, eu não aceito eu entender aquele livro que eu li, cheio de parafernália de medicina, e não entender isso aqui. E aí você tem que colocar isso na sua cabeça, não, eu vou entender isso aqui, vou praticar isso aqui. E entende e querer praticar, porque tem muita gente que sabe, realmente a longo prazo, mas a pessoa não quer praticar. Não, então esse é o problema, agora, exatamente, aqui é o agora. E, então assim, é o que a gente estava falando. É uma troca do hoje pelo mais adiante, né? Tem alguns experimentos que falam, não sei se vocês já ouviram falar dos caramelos, coloca para as crianças, né? Aí fala, olha, quem bota um pratinho para 4 crianças e dá lá, marshmallow. Quem esperar e não comer o marshmallow vai ganhar outro. Aí uma criança fica lá cheira, a outra vai e come de cara. Aí o outro pega e fica lá e olha, não sei o que, e o outro não come, né? Então, assim, existe e ele no final ele ganhou o outro caramelo. Então, assim, mas o que tirou desse estudo ao final de tudo? Que a criança, né? E tem outros estudos além que falam disso, que a criança que soube esperar, ela, além de ter aquele benefício, naquele momento, ela foi uma pessoa que desenvolveu um hábito de espera, de paciência, de resiliência, de disciplina muito melhor e que ao longo da vida teve mais sucesso nas coisas que fez. Então, assim, aí você tira o quê? É essa troca. Se você espera hoje, amanhã você vai ter, isso é fato. Eu tiro por mim mesmo, né? Porque eu posso ter hoje essa tranquilidade. É lógico que assim, você é milionário, não, né? Vamos dizer assim, não tem 10 milhões de dólares, não tem isso. Mas, assim, eu posso hoje ter o benefício de lá atrás ter feito a escolha. Não, isso aqui é supérfluo, não vou. Não, isso aqui não preciso disso, vamos segurar. Mas hoje eu posso. E tem um detalhe também, que se eu tiver qualquer problema, né, eu tenho alguma fonte que vai me trazer alguma rentabilidade para eu poder me segurar sem precisar trabalhar, né, me recuperando de qualquer coisa. Então, isso é o lucro que a gente tem ao longo do tempo. E falando em fontes,
Eu gosto muito também de uma definição do outro livro muito bom, Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim. Ele fala muito do fluxo de caixa da sua vida. Sim. Na nossa vida nós temos ativos e passivos. Aham. Ativos são tudo aquilo que nós temos que nos dá dinheiro, que nos traz dinheiro para o nosso bolso. E passivo é tudo aquilo que nós temos que tira dinheiro do nosso bolso. Sim, exatamente. Por exemplo, uma casa, em tese, é um passivo, Sim. porque casa é só custo, né? Sim. Agora, uma ação, um imóvel alugado ou um dinheiro aplicado na renda fixa seria um ativo. Quais são os ativos que o senhor mais investe hoje? Olha, eu tenho uma ressalva com imóvel físico, embora eu não acho ruim nem bom, não tenho uma assim, mas eu tenho uma ressalva com imóvel físico, porque assim, se a gente for comparar os estudos, né, os índices de correção, de preço e de aluguel, a gente vê que na maioria dos períodos, historicamente, né, a gente considerando longo prazo, o aluguel perde para outros ativos, porque assim, em média, você consegue ter uma recomposição do aluguel em torno de 5% ao ano, né? E você tem empresas que você consegue, e até fundos imobiliários, que você consegue, né, fazendo uma carteira, por exemplo, bem diversificada, você consegue uma rentabilidade maior do que isso, e sem correr riscos de um imóvel. Por exemplo, você tem um imóvel, ele fica vazio, você não tem aluguel, você tem custos de manutenção. Então, juntando tudo isso, a rentabilidade de um imóvel, historicamente, ela é mais baixa. Então, eu tenho essa ressalva. Exceto se você compra o terreno e constrói. Aí na planta, né, ou você construir, exatamente, é o que dá dinheiro. Mas não é a cultura da maioria das pessoas. As pessoas compram, eu vou alugar e tal. Logicamente, o fundo imobiliário hoje, além de não ter imposto de renda, ter uma rentabilidade maior do que um imóvel, não ter a encheção de saco do inquilino, não tem que se preocupar em ficar cobrando, é muito melhor você comprar um fundo do que... Você pode começar a investir com R$10 e tem essa vantagem do baixo custo, né? Então, eu tenho essa ressalva com imóvel, mas assim... Claro que quando você constrói para vender ou você compra na planta para ter a troca na frente, você ganha, com certeza. Isso é um bom negócio. Imóveis em leilão, que tá agora o pessoal fazendo muito, né? Moda. Mas o que não é a realidade do brasileiro. Ele compra para poder ter aquele imóvel, aquele bem palpável e alugar para alguém, né? Mas assim, o que eu invisto mais hoje é meus ativos, todo o mercado financeiro, moeda estrangeira, né? Cripto tenho ações aqui, fundos imobiliários, tenho fundos de lá fora, tenho empresas lá fora. Mas tá tudo dentro do aplicativo do meu celular. E se o aplicativo der problema? Não tem nada no problema. Não tem nada? Não tá lá dentro do aplicativo, não? É uma pergunta. Tirando, excetuando-se... o celular que pode comprar ação. Excetuando-se as cripto, né? Porque tem a máxima de que essa corretora não é carteira. Então, você tem que ter realmente uma cold wallet, que a gente fala, né? Principalmente quem tem muitíssima grana, né? Então, não é muito segura, mas as outras plataformas, né, corretoras em geral, porque na verdade a corretora é só uma prateleira, né, onde tem ali um produto que você vai escolher o que comprar. Então você tem um local onde está custodiado, o escriturador, então tudo isso está sob segurança. Uma corretora faliu. Eles vão te mandar um comunicado, você escolhe a corretora para onde você quer migrar e eles vão migrar automaticamente. Exatamente. É como se ela fosse a imobiliária que eu estivesse comprando uma casa. Exatamente. Se ela falir, o cara vai, o proprietário eu mudo de imobiliária. vai botar outra imobiliária para vender, exatamente. Então assim, é bem tranquilo isso daí, né? Só pra gente fazer uma atividade, assim, uma simulação prática, assim, né? Porque, por exemplo, Thales Pina, solteiro. Opa, solteiro não, muito bem comprometido. Eu vou ser assassinado depois desse podcast aqui. Não, eu digo assim, né? Ainda não é pai de família. Prazer em te conhecer, Cíntia. Ainda não é pai de família. Entrou pra residência. Tem aí uma responsabilidade, né? De custear as despesas dele. O valor da bolsa hoje está em média 3.600, 3.800, né? Mais ou menos isso. E ele quer iniciar devagar, sem estresse, né? Mesmo porque está na residência. Sim. Mas ele quer iniciar lá, começar a comprar as açõezinhas dele, que nem o Tadeu, desculpa, amigo. Disse, né? A gente não precisa começar com valores exorbitantes. A gente pode nem deve começar com valores menores, né? Até pegar prática e tal. Hoje, doutor, se dissesse assim, Thales, não, vamos começar. Olha, hoje eu te indico isso. Você pode colocar X aqui, X ali.
considerando o valor do ativo dele. Assim, eu não posso indicar, né? Mas assim... Esse podcast não é uma indicação esse de compra. podcast não é uma recomendação de investimento, tá? Pensa nisso. Não, o que acontece? Hipoteticamente. Bem claro. Eu tenho assim, eu tenho Só lembrei do Charles. Porra! Eu tenho por ideia, né? Vamos dizer assim, é uma frase que até o Barsi, uma das primeiras que eu ouvi ele falar, que assim, a primeira dica é nunca seguir dica. Parece bobagem, mas não é. Então, assim, o que eu defendo hoje, por exemplo, tem muita gente que dá curso na internet, e aí o cara dá um curso para você e tal, aí no final ele chega, olha, aí você vai ter no meu curso um presente, uma casa de análise para você poder comprar as ações. Então, assim, se você comprou um curso para aprender, você não precisava comprar, você ia lá na casa de análise, tá lá as indicações e pronto, você compra por lá. É o cara te dando uma colinha. Exatamente, é só você ler o relatório da pessoa e vai dizer, você compra isso por isso, isso por isso, você não precisa entender nada, só seguir o que ele falou. Então, assim, o que eu vejo? A gente precisa entender o que está fazendo, e é isso que eu coloco, né? Eu prego. Eu hoje, por exemplo, eu invisto, de fato, eu mesmo. Né? Eu aprendi fiz vários cursos, né? Enfim, de caras bons na B3, e vídeos, relatórios e tal. E assim, eu aprendi a ler um relatório. É difícil? Não, cara. Porque, olha só, uma empresa. A gente tem uma empresa aqui. O que uma empresa tem que ter? Receita. Lucro e tudo com recorrência. Bom, se ela tem uma boa receita que cresce com o tempo e tem um lucro que se mantém e cresce com o tempo, o que você quer mais de uma empresa? Uma empresa que tem uma barreira de entrada... Governança, exatamente. Exatamente. Não, tem essas coisas também, mas assim, você quer. Então você tem dados numéricos, então o que eu aprendi a fazer? Tem dados numéricos e você pega, essa empresa me parece muito boa. Agora eu vou pegar o relatório, vou ver o que ela faz, como ela ganha dinheiro, como é que é a governança, como é que se é fácil ou não negociar ela por conta do free float. E essa empresa é boa, se encaixa? É uma empresa que tem um potencial ou que é uma boa pagadora de dividendos, que tem uma resiliência. Eu vou comprar essa empresa. Não tem mistério, né? Não tem mistério. Então, assim, mas se a gente tiver que falar assim, olha, eu quero começar hoje e tal, o que você tem que fazer? Primeira coisa, reserva de emergência. Ponto. Então você tem que pegar o quê? Você pega o seu dinheiro, o pouco que você tem, vai lá, compra lá um ativo de renda fixa, que é o Tesouro Selic, que é o mais recomendado, um CDB de banco grande. Essa crise de crédito agora, por exemplo, já tem uma porção de CDB de banco pequeno dando default, né? Já não está pagando, LCI, LCA. Então, assim, pega o de um banco grande, não vai lá no banquinho que paga 130 do CDI, não. Pega um banco grande que paga lá o padrão, o Tesouro Selic, e coloca lá. Vai colocando, aí tem uma média, tem que ter 6 meses daquele valor que você precisa de viver, ou alguns 12 meses, eu acho 6 meses, depois você estende para 12, eu acho que é bom. Então você teve aquilo ali, nesse meio tempo, você vai fazer o quê? Você vai começar a ler, assistir, vai fazer um curso e tal, e aí sim você vai começar. Aí você começa em renda fixa, um passo de cada vez. Porque se você inverter o passo, você vai cometer mais erros e a gente vai errar durante o período de investimento. E aí é onde você vai ter aquele evento negativo que vai te afastar de um potencial que te daria um ganho muito grande lá na frente, assim, em termos de... Os estudos mostram que no longo prazo o que rende mais é a renda variável, sem né? Dúvida. Aí a gente quer começar já pela renda sem variável dúvida. e não faz uma base sólida. Sem dúvida. Aí acontece a primeira coisa, entra um governo novo, sobe as taxas de juros, aumentam o custo de crédito das empresas, então o valor delas no longo prazo desvaloriza, a ação delas cai. Pô, tira meu dinheiro daqui, eu tô perdendo dinheiro. Não, esses dias estava tendo uma conversa no grupo lá do WhatsApp, de médico lá, e o colega colocou lá, não, esse pessoal é mão charlatão, coloquei um dinheiro num fundo aí da XP, nada contra a XP, mas eu até acho uma corretora sensacional. Coloquei um dinheiro lá na XP e eu tô perdendo 30%. Pô, isso é um absurdo, não sei o que. Eu falei, cara, mas aí você vai perguntar para ele assim, por que você tá fazendo isso? Por que você colocou o seu dinheiro lá? Não, porque me falaram... Porque era bom, falaram que era bom. Mostraram um gráfico para mim, eu vi uma rentabilidade, achei massa, vou ganhar dinheiro. Você tem que entender. Então, assim, o longo prazo, de fato, sem dúvida, os ativos reais, as ações, elas são os maiores, né, os que têm maior potencial de construção de patrimônio e renda na frente, mas você precisa fazer tudo numa escadinha. E você tem que ter tudo, porque se você, mas por que eu não invisto só em ação? Tem gente que faz.
Mas você tem que ter a diversificação do seu portfólio. Isso é que vai te dar, ao longo do tempo, mais resiliência, porque numa hora que cai o preço dos ativos de renda variável, você tem uma renda fixa que segura, você tem um patrimônio dolarizado que vai para cima e segura, então você fica ali no embate ali, você tem um bom rendimento, cai os proventos, você reinveste aquilo, né? Então isso é muito, muito importante, você ter essa dinâmica. E o investidor, quando fica um pouco mais experiente, quando pegam essas situações de queda, aí que ele realmente, o investidor experiente, fica feliz, né? Porque, opa, agora eu tenho uma Ferrari com uma placa imensa nela, desconto. Com certeza. Aí que eu compro barato. Todo mundo quer comprar, né? Com desconto. Você vai ver, igual você falou, você vê um carro mais barato, pô, vou comprar. Você vê um relógio mais barato, um iPhone mais barato. Por exemplo, a pessoa vai nos Estados Unidos, né? Você compra um iPhone aqui, sei lá, por 10 mil, você vai lá, tá 5. Cara, vou comprar, vou levar 2. Pô, aí a gente vê lá um bancão, uma empresa de energia elétrica, que é aquela que você paga a conta direto, e tá lá, independente de você usar ou não. Tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta, e ela tem lucro e te paga esse lucro em dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação. E aí a pessoa, caiu, é ruim, você tá vendo? Porcaria. Não, é hora de você pegar e vou investir mais. Mas justamente, doutor, o pessoal não estuda, o pessoal não entende a diferença entre valor e preço. Exatamente. O valor é o que a empresa realmente representa. Sim. Por exemplo, eu vejo que eu tenho um bom valor, só que hoje eu não sou nada, né? Então eu tenho um preço lá embaixo. Tá descontado. Mas quem um quiser dia levar, eu vou crescer na Quem vida. quiser levar é só bater, né? comigo. Então, assim, Tadeu tá de promoção. preço é o que você paga e valor é o que você leva, né? Sim, exatamente. Então, se você sabe reconhecer que a empresa tem um valor altíssimo, mas que por um problema extrínseco de fora, como a economia de um país que vai mal, uma guerra, uma pandemia, por essa conjuntura aquilo caiu, não significa que a empresa deixou de ser boa. Ela continua tendo um alto valor, agora com um preço baixo. Sim. Então aí que é a hora. É a hora de você comprar, exatamente, né? E para isso olha, se você não desenvolver antes de tudo a mentalidade a mentalidade de sócio, porque assim, quando eu compro uma empresa, eu penso que eu estou sendo sócio daquilo ali. Então eu quero ser sócio de um bom negócio, né? E assim, eu tenho expertise para ser um cara que vai gerenciar uma empresa que seja pequena, de eletricidade. Não, um banco, não. Então eu entrego para quem sabe fazer o meu dinheiro. Então, essa empresa é ótima, eu quero ser sócio desse cara. Quem não quer ser sócio da Ambev, o povo sai aí, bebe demais aí. Quem não quer ser sócio da Energias do Brasil, que, por exemplo, é dono aqui da usina hidrelétrica do Lajeado, é um dos ativos do portfólio da Energias do Brasil, da Taesa, de bancos como Itaú, Bradesco. Então, assim, quem não quer ser sócio disso, né? Que só dá lucro em cima de lucro e te paga para ser sócio. Então, a Ambev, que por sinal é a única empresa que o lucro é realmente líquido e que o prejuízo é consumível. Lógico. Olha, agora só uma faça última... crise ou não, o pessoal continua bebendo cerveja, né? Só uma última pergunta, senão o editor vai matar a gente. Já? E pra encerrar... Sério? Depois a gente abre pra mais episódios. Quem tiver... Cara. Não, mas com certeza. Quem tiver mais dúvidas, vem uma notícia aí no final. Mas, cara, isso tudo é muito legal, tudo muito massa. Mas quando eu me formei, veio um gerente lá, jogou um cartão preto na minha mão, me botou no sofá confortável, me serviu um cafezinho. Né? A sala no aeroporto. Pô, velho, ele disse que fazia isso aí pra mim. Me entregava lá tudo pronto, era só eu investir pro cara lá, ele não tá me cobrando nem taxa no meu cartão, cara, um bocado de ponto lá no cartão. Não, assim, olha, o médico é um excelente cliente pro banco, né? Porque assim, você tem um potencial de consumo e no fundo, lá no seu âmago, você sabe que você precisa investir em alguma coisa, né? Pra ganhar dinheiro, né? Então o cara vê o quê? Né? Ele vê uma pessoa que tem dinheiro, né, você chega lá, hoje em dia quase ninguém vai mais em banco, mas eu, por exemplo, recebo direto. Ô, doutor André, você tá com dinheiro na conta, vou investir ou não? Não. Aí um dia desse eu fiz o teste, não, me manda aí o que você quer que eu invista aí. Aí fundo de investimento, COI, só treco ruim, né? Aí eu falei assim, não, eu já faço meu investimento sozinho, tranquilo. Mas ligam pra gente, né? Então assim, ele vê você como um cara que tem dinheiro, um potencial comprador dos produtos dele, que vai consumir aquele produto. Sim. E ele vai rentabilizar pro banco, né? Afinal de contas, ele tem que ganhar dinheiro, ele vai ganhar assim. Então assim, então você é esse cliente pro banco. Então eu acho que...
Mas, assim, por mais que você não queira, né, embora que eu acredito que eu tenho que fazer as minhas escolhas, eu não delego a terceiro. Assim como eu escolho uma questão de saúde da minha família, com quem eu vou casar, o que eu vou fazer, o dinheiro é importante, então eu tenho que tomar minha decisão. Mas por mais que você não queira tomar essa decisão, você tem que pelo menos entender aquilo que está sendo oferecido para você. Aí, como você está com tempo curto, por exemplo, ontem um colega chegou para mim, poxa, André, me ajuda aqui. Aí abriu o celular, cara, eu tô com dinheiro aqui, você me ajuda e tal. E vira e mexe, aparece alguém para perguntar, né? Aí ele falou assim, eu tô com dinheiro, o que eu faço? Eu falei, me mostra o que você tem aí. Aí ele lá com o CDB, que pagou 87% do CDI. Eu falei, não, cara. E travado ainda. Nossa, travado. Exatamente. Pra quem não sabe o que é o CDI, é um índice, um benchmark que remunera a renda fixa, que acompanha a Selic ali. E o cara, enfim, não é que ele tá perdendo, mas tá ganhando muito menos do que poderia e pagando taxa. Só pra fazer uma comparação, qualquer banco digital hoje em dia, você deixar o dinheiro parado lá por 30 dias, ele te dá 100% do CDI. Ou o cara comprou um título do banco que travou o dinheiro dele por 6 meses para pagar 80%. Sim. Então ele deixa de ganhar dinheiro, ele deixa de rentabilizar isso. Então assim, eu falei, não, vamos tirar. E quando eu vi, ele, não, tá travado, esquece. Aí você deixa aí, depois a gente conversa de novo. Perdeu o Playboy. Então assim, se ele tivesse pelo menos esse conhecimento, ele ia falar assim, não, cara, isso aqui eu não quero, isso aqui, olha só, tá pagando muito mal, eu quero uma coisa que me deu 100% pelo menos, e com liquidez para eu poder mexer, movimentar, né? Então, aí ele falou, pô, cara, mas foi um amigo meu que indicou. Eu falei, paciência, aquele ditado, né? Quem não tem as mãos assim, mas assim, é o que eu digo, você tem que entender isso, né? E eu coloco, aqui todo mundo tá perto de formar, é médico, já considera assim. Então, assim, não tem lógica você aceitar que consegue compreender aquele mundo de informação que você tem sobre medicina e você não conseguir ler um livro de 100 páginas e entender. Não tem você aceitar isso para você, se manter preso numa prisão, se manter numa prisão mesmo. Se manter preso no plantão. Não pode, cara. A gente não pode aceitar isso, entendeu? E não é difícil, eu não sou especialista, eu não sou, vamos dizer assim, desculpa o termo, fodástico. Eu sou um cara normal que não aceitou e falou, cara, eu vou ler, vou aprender e vou praticar. E tenho feito isso aí esse tempo todo. Pra gente, e com sucesso. E pra gente finalizar, eu queria que... A gente já falou de vários, né, nomes de leituras que são de cabeceira, mas eu queria que o senhor colocasse, que deixasse pro pessoal de casa, pra nós, um livro que o senhor fala assim, esse daqui é top, vale a pena ler, e que ajudou bastante pro senhor. Não, assim, tem esses que ele comentou que são muito bons pra gente iniciar, mas um que eu gosto muito é o Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Né? Porque assim, ele faz comparações entre fundos de investimento ativo, que são os fundos de investimento aí, e os ETFs, né? Então, às vezes a pessoa não quer ter aquela expertise toda, mas se investir no ETF é muito fácil, principalmente lá fora, né? E assim, e tem outro livro também que é do Howard Marks, que é o mais importante para o investidor. Também gosto muito dele, né? Tem vários outros, se a gente for colocar, tem vários. Tem o do Peter Lynch também, o jeito Peter Lynch, né? Peter Lynch. Mas eu acho que para quem está começando, por exemplo, já lê esses que ele falou, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, O Pai Rico, Pai Pobre. Mas assim, eu acho que o Investidor de Bom Senso, ele já vai te dar um norte muito bom para você começar a entender a renda fixa, como os fundos de índice, que eu acho que é bem interessante também. Aqui no Brasil ainda nem tanto, mas lá fora com certeza é muito vantajoso. Tem gente que é grande aí, só tem carteira com fundo de índice, né? E é muito bom. É isso aí, pessoal. Para quem quiser mais informações, adquirir um conhecimento um pouco mais apurado sobre isso, a gente tem uma informação em primeira mão hoje. O doutor tá migrando para a plataforma, tá indo com a série de aulas gravadas sobre tudo que a gente conversou hoje e muito mais. Então, quer compreender um pouco mais, quer ter segurança sobre o seu dinheiro, quer consumir um produto de qualidade que vai te ajudar a ter uma renda extra, para te ajudar a escolher onde você vai trabalhar, que hora você vai trabalhar e como você vai trabalhar, para trabalhar por prazer e não por obrigação, acesse lá o nosso curso no XTMed. Valeu, doutor. Valeu. Um abraço. Muito obrigada, viu? Valeu. Foi um prazer dividir a mesa com o senhor. O prazer foi todo meu. Obrigada, meninos. Valeu, turma.